Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José e eu sou o criador do canal Cultos Evangélicos. E esta é uma série que inicia agora, que tem por título Respostas Simples a Perguntas Difíceis. Muita pretensão minha em fazer esta série, mas eu vou procurar ser simples e responder de acordo com os meus pensamentos, aquilo que o Espírito Santo trazer à minha mente. Tá? Então vamos lá. E a primeira pergunta que eu quero responder, que ninguém fez, mas que é a pergunta de muita gente. Aliás, lembrando que você pode enviar um e-mail para apenas josecássio@gmail.com com o título do e-mail Respostas simples a perguntas difíceis. E ali no título você coloca o título da sua pergunta, se você preferir. Vamos lá então. A pergunta de hoje é: o que é Deus? Ah, grande pergunta, não é mesmo? Quem é Deus? O que é Deus? Eu fiquei muito chateado ao ouvir de um grande pregador cinquentenário na ministração do Evangelho, muito conhecido no Brasil, que eu não vou citar o nome, dizendo que Deus não existe. Assim, de forma clara, Deus não existe. E aí, dias depois, eu ouvi uma pessoa que é antagônica a esse pastor, um outro pastor, muito conhecido em todo o Brasil também, dizendo: Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele teria início, meio e fim, ele nasceria, cresceria e morreria. Eu, para mim, nunca ouvi tanta palavra equivocada. Vamos dizer assim. Vamos ser educados. Né? Porque se Deus não existisse no nosso plano existencial, se Deus não se revelasse a nós no nosso plano existencial, para que a Bíblia? Para que a fé? Para que a igreja? Apenas para se dar bem? Apenas seguir a Bíblia como se fosse um manual de sobrevivência em qualquer tempo? Apenas ir à Bíblia para assistir palestras de coaching? Para se dar bem? Para saber como sobreviver? Sendo que Deus não existe? Mas a Bíblia Sagrada nos dá respostas fantásticas acerca de Deus. Primeiro, quando Moisés pergunta assim, está lá na sarça ardente, a sarça falou com ele, e depois de algum tempo Moisés pergunta assim: Senhor, o que direi ao povo que tu és? E aí Deus responde: diga ao povo, eu sou o que sou. Mas por que é isso? Porque Deus quer comunicar às pessoas de uma forma com que elas possam entender. Aquele povo lá de Israel, que estava lá no Egito, era um povo tremendamente contaminado pela cultura egípcia, uma cultura politeísta. Tanto é que depois eles fizeram um bezerro para si, mais tarde. E qualquer coisa eles estavam festejando outros deuses. Eles não ainda tinham uma identidade com Deus de Israel, embora muitas pessoas clamavam pelo Deus de Isaac e Jacó. E aí Deus se revelou a eles através do seu poder, através primeiro da sarça ardente para Moisés, da vara ali que se transforma em serpente, e depois das 10 pragas. E mesmo assim o povo não reconheceu a Deus como o Senhor de suas vidas, embora depois de haver atravessado o Mar Vermelho, Miriam cantasse com o povo: só o Senhor é Deus. Logo em seguida, quando começou a faltar água,
o povo começou a clamar e a murmurar de Moisés: nós queremos voltar para o Egito. E levou muito tempo para que o povo de Israel conseguisse identificar que Deus estava com eles, através das suas manifestações. Eu me lembro agora quando Samuel estava lá, quando era criança ainda, e a Bíblia fala que a palavra de Deus era de muita valia porque havia pouca visão, havia pouca manifestação de Deus. E daí uma voz falou para Samuel: Samuel, Samuel. Né? E aí essa voz se manifestou depois da terceira vez e contou o que iria acontecer com a casa de Eli. Né? E Samuel foi confirmado como profeta. E a minha pergunta é: poxa, como Deus não existe se Deus operou as 10 pragas no Egito, se Deus fez o Mar Vermelho se abrir, se Deus falou ao ouvido de Samuel, se Deus atendeu ao pedido de Eli quando disse assim: vá em paz, que o Senhor conceda o seu desejo, Ana. Então, como Deus não existe, se lá na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, havia um outro como filho dos deuses, segundo o próprio rei disse? Como Deus não existe, vamos citar lá, se 3 anjos se assentaram ao pé de um carvalho lá, de uma árvore, e Abraão os recebeu e deu lá uma vitela, uma coalhada lá, preparou um material para eles comerem, conversou com eles, e um deles disse: ocultarei de Abraão o que hei de fazer, visto que ele será uma grande nação? Tenho lembrança que havia 3 pessoas comeram com Abraão, e só 2 daquelas pessoas foram lá à cidade onde estava Ló, para resgatar Ló e sua família. E quem falou ocultarei foi uma personagem que eu quero crer tenha sido Jesus. Porque o próprio Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. A Bíblia não fala isso categoricamente, mas dá a entender para aqueles que têm uma certa percepção. Apóstolo Paulo disse assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, mas também do grego. E nós podemos ver a manifestação de Deus através dos seus atributos também. Há uma palavra no Novo Testamento que diz que Deus é amor. No grego existem no mínimo 3 tipos de amores. Ágape, fileu e também eros. O ágape é o amor de Deus, o amor transcendental, o amor de quem deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, no contexto cristão. O amor de Deus é o amor ágape, é aquele amor que quando o seu filho se perde, ele clama e venha, volte meu filho, volte, arrependa-te. Como aquele pai que está lá na montanha, na parábola do filho pródigo, esperando o filho pródigo voltar. E quando o filho pródigo vem, ele dá de volta toda a herança ao filho pródigo. Esse é o Deus que se manifesta nos dias de hoje, se manifestou no passado e se manifesta hoje. Não tanto quanto antes, porque o povo está distante. A palavra de Deus nos diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra.
E o que é fé? Depois a gente vai explicar para vocês em outro episódio. Mas Deus, ele é espírito também. O que é espírito? Espírito é a intencionalidade manifesta. Existe o espírito de mentira, o espírito da carne, o espírito de falsidade, mas Deus tem dezenas de atributos, dezenas de virtudes que o caracterizam como um ser completo, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tem uma música que diz que ninguém explica Deus. E é verdade. Mas tem um outro versículo que diz assim: servi ao Senhor com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E tem um outro trecho que diz que Jesus disse que enviaria o seu Espírito Consolador. E através do Espírito Consolador, nós sentimos que Deus está conosco, nos orientando, nos amando, nos ajudando, nos perdoando, nos consolando. É algo que está intrínseco à nossa própria alma e ao nosso próprio espírito. As intenções, o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor conhece as intenções do coração humano. E quando você busca Ele, como diz lá, Jesus disse, como alguns discípulos perguntaram como orar, e Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que te ouve em oculto, aquele que te vê em oculto te ouvirá a tua oração que fizer. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que se manifesta nos dias de hoje, se manifestou no passado e se manifesta agora. Como assim Deus não existe? Como assim Deus não transcende as dimensões espirituais e age nos nossos dias nas dimensões físicas de hoje? As dimensões da alma, do coração, do intelecto, da mente. O que o inimigo de nossas almas quer fazer você acreditar que Deus realmente não existe. E aí você vai ter uma vida dissoluta, perdida, ou uma vida simplesmente triste, tentando viver o melhor possível, mas sem esperança. E a palavra de Deus nos diz que a esperança não traz confusão. E tudo vem de Deus, do conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos diz: conhecei a Deus e prossegui em conhecer a Deus. Por que isso? Porque nós somos limitados no nosso intelecto. A nossa capacidade de entender as coisas, tudo que está diante de nós, é extremamente limitada. Por mais que você leia livros, estude enciclopédias, vá lá em banco de dados digitais, se assessore por IAs super inteligentes, você não irá conseguir entender ou conhecer a Deus na sua total magnitude. Moisés queria ver a Deus, e aí Deus disse assim: olha para aquela rocha e eu vou passar por detrás de ti. Então, é Deus se manifestando, é Deus tendo misericórdia do seu povo. Todas as histórias que aconteceram ao redor de centenas e até milhares de anos, evidenciando a manifestação de Deus na vida dos homens. E ainda tem pastor dizendo que Deus não existe. Então por que são pastores? Hein? Porque fazem parte de uma organização para controle social? Que lamentável isso. Por isso que a palavra de Deus nos diz também que muitos dirão: Senhor,
nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos em seu nome. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Mas aquele que busca o Senhor com coração sincero, esse vai achar. Com humildade no coração, reconhecendo a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua insignificância no contexto global de todas as coisas. Eu me lembro agora de Abraão dizendo assim: Senhor, ainda que eu seja pó, eu me atrevo a fazer uma pergunta. E se Abraão é pó, quem sou eu, José? Quem é você? Doutores da lei sempre defenestraram no erro e na maldade. Mas as pessoas simples, de coração, humildes de coração, é esses que Deus procura. E é esses que Deus se revela. Como o próprio Jesus disse: Senhor, te dou graças, porque não te revelaste aos grandes, mas aos pequeninos. Então, se você ainda tem dúvidas de quem é Deus, dobre o seu joelho. Você, no seu quarto, durante a madrugada, e diga assim: ó Deus, revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Eu quero saber que tu existes. E quero ter uma experiência real contigo, para saber que tudo vale a pena. E Deus vai se revelar a ti. Acredito nisso. Bom, esse vídeo já tem mais de 15 minutos. Tudo de bom para você, espero ter te ajudado em alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo.